Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz podcast. Eu tenho a honra de receber uma mulher aqui ao meu lado. Ela dedica sua vida profissional a transformar pessoas, equipes e culturas organizacionais. Ela é treinadora de equipes e liderança, especialista em cultura organizacional e desenvolvimento humano, e ela é CEO da Elegância e Crescimento, que é a empresa dela que é referência em treinamentos de alta performance com uma abordagem humanizada. Seja muito bem-vinda, Mirna Gonzalez. Um Obrigada. prazer enorme, querida, te ter aqui. Obrigada. Eu sou Uma muito honra. honrada. Eu que estou honrada, de verdade, de estar recebendo esse convite, esse lugar maravilhoso. Estou encantada aqui, esse lugar, esse estúdio. E, bom, estou aqui para falar um pouquinho do que eu faço, do que eu gosto de Isso. fazer, o que aprendi a Vamos fazer. trazer muito conhecimento para a galera. Minha audiência é muito empreendedora, então você fala de um tema que eu acredito que é muito importante, que é cultura, que é liderança, né? Hoje em dia tem se falado muito na forma como liderar as pessoas é Uhum. importante para o crescimento de uma empresa. Então, todo o seu conhecimento vai ser muito rico aqui para nós. Então, obrigada, Espero viu? ajudar um pouquinho, né, a desvendar, porque quem fala de líder fala que é aquela pessoa que está lá em cima, que só manda. E isso é uma coisa que não é verdade. Quem manda só transmite um poder e um medo das pessoas. E acaba que as pessoas, por ter esse medo, erram muito mais do que Perfeito. sendo um líder diferente. E nós vamos entender mais um pouquinho, viu? Mirna, eu sempre gosto de perguntar. A minha primeira pergunta sempre começa assim: quem é a Mirna? Como tudo começou? Vocês já estão vendo que ela já tem um sotaquezinho, então ela não é aqui do Brasil de fato, mas já está há muitos anos aqui conosco. Me conta um pouquinho essa história, como que você entrou nessa parte de cultura organizacional? Você tem um histórico de trabalhar em empresas multinacionais desde lá do Paraguai. Então, vamos Sim. para a galera conhecer quem é a Mirna. Ok, então, eu comecei muito cedo, né, na minha formação, eu sou formada em contabilidade, né, na minha terra, eu exerci a contabilidade lá, aqui no Brasil não consegui exercer, porque Qual cidade do Paraguai? Assunção Ah, mesmo, Assunção, que ai, minha legal. Assunção, querida, É. que estiver bem, tomando um beijo, Rojaihu, Paraguai. Nós falamos dois idiomas, né? Então a gente fala um bilíngue. E na fronteira se fala muito três idiomas, né? O portunhol, o espanhol e o guarani, né? E o português, né? Você fala Guarani também lá? Falo, Fala. falo. Todo mundo aprende as duas lá. Sim, sim, Que desde legal, pequenos. que É a legal. primeira língua, nossa língua mãe. A gente aprende em casa a falar primeiro Guarani. Paeja Pandecoen, que é bom dia. E depois a gente começa, na escola a gente aprende a língua castelhana. Eu vou só fazer um parênteses aqui, né? Que aqui no Brasil fala espanhol. Espanhol, na verdade, não existe. Essa É língua não mesmo? existe, né? Como é que Espanhol fala? é o espanhol que nasce lá na Espanha, né? A língua é a castelhana. E na Espanha se fala o catalão, que é na zona ibérica, né? Que é na questão de Catalunha, que vai também até Barcelona, então e a gente fala o idioma dos reis, tá bom? Que legal, olha, já é um aprendizado para todo mundo. E aqui no Brasil a gente sempre fala mesmo espanhol, né? Sim, sim. Até Porque é mais no fácil. vestibular, inglês ou espanhol? Em inglês fala que é o Spanish, né? Mas é Aham, porque é a língua hispânica, né? entendi. Então nós somos hispanos por isso, hispanos latino-americanos, Que que legal. falamos a língua dos reis, né? Aí, já aprendemos uma coisa Que bom, muito fico bom. feliz, né, de tirar desmistificar um pouquinho essa parte, né, você fala espanhol. Não falo espanhol, eu falo castelhano, que é a língua conhecida, a língua do amor, Que né? lindo. Você quer namorar, você fala espanhol, castelhano. Então, somos bilíngues, somos um país bilíngue, tudo que nós fazemos, né, temos um ministério que voltado à nossa língua, né? Uhum. É, nas escolas temos professores de língua guarani, né? Então é muito bacana
ter essa dupla cultura, porque isso também cuida um pouco da nossa formação, porque isso traz mais amor pelo que é seu, pela sua Sim, terra, pela né? pátria. Mesmo que esteja aqui, vocês podem estar falando, né? Ah, por que que saiu do seu país? É a mesma coisa que eu falo, por que que o brasileiro sai de um país tão rico como o Brasil? O Brasil não precisa, não precisa, né? Mas o papai do céu sempre faz o seu caminho, né? Então, eu acredito que ele me trouxe até aqui para construir uma família linda que eu tenho, né? Para construir um futuro, né? E eu me dediquei. Estou casada há 17 anos com um mestre de obras, né? Eu tenho uma empreiteira e temos 3 filhos juntos, né? Então, sou muito feliz por isso, porque eu consegui criar uma família e me dedicar a essa família por muito tempo. Mas eles estão crescendo. E lá no Paraguai eu trabalhei em multinacionais. E além de eu ser estrangeira aqui, eu já tenho uma visão diferente do que é o Sim. âmbito do comércio. Eu tenho sou muito feliz de poder ter esse relacionamento com muitos empresários e empresárias. Inclusive, eu trabalhei lá no Soringá, que é onde a gente hoje mora. Moramos muito tempo aqui em Brasília, 7 anos. Estamos há quase 10 anos no Soringá, no que é nosso, né? E trabalhei com empreendedoras também lá no Jardim Gá. Tem muitas empreendedoras, né? Então, eu sei como essa parte administrativa, de liderar, de se autoliderar, é muito difícil. Sim. E lá fora, então, como estrangeira, eu vejo isso um pouco por cima. A gente tem muita gente que está precisando. Mas nesse momento, eu ainda tinha meus pequenos. E dependia muito de mim. Hoje eles são adolescentes, né? Mas não está com Estou, quantos? estou me descabelando. Eu, 3 adolescentes em casa, 15, que é o meu menino, nosso primogênito, e as 2 meninas, que têm 13 e 12 anos. Aí eu sei bem o que você está passando. Eu tenho uma de 17, uma de 12, 10 e um menino de 8. Uau! Aí essa de 17, 18, ela já tá saindo um pouco assim dessa fase da adolescência, já tá se tornando mais uma mulher, né? É, Mas quando eu penso que ainda vem mais 3 para passar a adolescência, eu fico igual você, com os cabelos assim. e ninguém. Quem sempre falou para mim e sempre escutou isso, não é nenhuma ofensa, mas vai do fundo do meu coração. Quem fala criar todos ao mesmo tempo, um do lado do outro, é muito melhor? Não, não é melhor. Não é melhor. Então, quem puder, evite, né? Porque assim. Mas agora me dá um pouquinho mais de De liberdade, liberdade. né? E é legal, esse crescimento veio por isso, porque lá no Paraguai eu trabalhei em quase todas as áreas do comércio, desde administrativo, de fazer serviços, importação, exportação, trabalhamos, importação de produtos físicos, exportação de alimentos, porque tínhamos uma área alimentícia, né, plantar. O Paraguai é conhecido lá no Brasil por causa dessa empresa, lá no Brasil, não, no Japão, perdão, por causa dessa empresa, é conhecida lá no Japão, porque somos pelo menos na época que eu trabalhei lá, éramos os únicos provedores do amendoim da América Latina para o Japão, Que né? legal. Então, eu conheço todo esse processo daqueles amendoim que são gostosinhos, que tem aquela Amo casca, né? amendoim japonês, Isso, né? exatamente. Aqui chama assim, mas a gente É. chama de extrusado, porque é uma máquina que se chama extrusadora que faz todo esse processo, que capa esse amendoim gostoso, né? Então, eu conheço todo esse processo. Conheço todo o processo de fazer aqueles salgadinhos, aqueles paquetes. Cheetos. É mais ou menos isso, né? Aqueles que explodem. Parece um isoporzinho. Isso, esse aí. Então, esse também, eu sei todo esse processo. Tínhamos a área comercial, tínhamos aluguéis e vendas de imóveis, né? E o Brasil, o Paraguai também, o Brasil pega muito, né? Produto do Paraguai, né? De produção, sim, sim. O couro paraguaio, por exemplo, Espanha é o maior consumidor, né? Os melhores calçados da Gucci, dos calçados italianos, são nosso couro. Perdão, mas é.
É cor Queiram paraguaia. ou não, é couro paraguaio. Carne também, exportamos muito para o primeiro mundo, para a Arábia Saudita, né? Então, o Paraguai tem essa questão de que lá a gente não fala que é importado, porque pouca coisa a gente produz mesmo. Então, para nós é normal. Ah, é chinês, é americano, sabe? Já fala Sim, da onde vem, mas importado é quase tudo, quase sim. tudo. A nossa erva, eu esqueci, mas a nossa erva, nosso tereré é nosso. Esse sim exportamos bem. Então, essa experiência eu guardei muito tempo, né? Eu vim para cá, eu trabalhei em uma clínica de estética, aprendi muitas técnicas sobre cuidado do corpo, né? E isso agradeço muito a minha tia Nilce, a Luísa, beijo para você de Beijo, tia. tia Tá Nilza. lá em Niquelândia, curtindo essa aposentadoria maravilhosa. Então, eu aprendi demais com isso. Foi uma área diferente da que eu trabalhava, entende? Além disso, que eu já era contadora, então eu já fazia contabilidade de algumas microempresas lá. Então, o mais importante de tudo, essa experiência com as multinacionais dentro da faculdade, que já fui trabalhar, eu fui chamada a ser uma assistente acadêmica de todas as universidades dentro da universidade, né? Então era eu e o meu diretor geral das universidades, que era o diretor acadêmico geral. E acima de nós só eram os donos da faculdade. Então tínhamos tudo isso. Tínhamos área de medicina, era muito bom. E através disso criamos um trabalho muito lindo entre o nosso governo e o governo do Chile, do Uruguai, e trouxemos para o Paraguai a implantação da medicina familiar, né? Isso estou falando 20 e tantos anos atrás. Então, isso foi muito bom. Quando eu vim para cá, não tinha Não isso. tinha. Há Então, 17 anos? pois, nós, estou há 22. 22 anos, vai ser Você 23 veio agora. junto com a medicina familiar, né? Foi Foi quase. quase nos 2 anos depois de implementar, e falei, gente, que bacana, porque isso funciona muito bem no Paraguai, né? Paraguai é o tamanho de um estado brasileiro, é um Sim. pouquinho menor do que Minas Gerais, né? Mas é muito rico em muitas coisas, né? E a influência de outros países faz com que a nossa terra se desenvolva muito rápido. Então, Uhum. nesse tempo que eu estou aqui, Paraguai está uma metrópole, assim, todos os cantos estão muito bem desenvolvidos. Tem bancos que geram lucros incríveis, né? Vocês vão de vez em quando para lá? As Sim, crianças já nós foram? já. Ai, que legal. Meu menino aprendeu a caminhar lá. Que legal, que legal. Então, assim, é muito bacana ver isso de fora. Dá uma saudade, mas quando a gente é mãe, a nossa agenda vira a agenda dos filhos. Sim, total. Então, A gente vira mãe, eu falo que a gente vira mãe turista, é, que leva para cá, busca aqui, uhum, vai para lá, a gente vive em função deles, né? 100% do tempo, 100%, não adianta. A gente só vai sossegar deles quando eles casarem e ter filhos. É. Porque assim, até Aí lá, a gente começa a preocupar não, com os netos. eu não. Eu não sinto muito, já deixei bem claro que Ó, não. vamos ver, hein? Quando nascer, depois ela vai pagar a língua. Não, tomara que não, porque eu quero ver o mundo, quero viver outras coisas, um mundo maravilhoso, Tá conhecer mais certo. do Brasil, conheço todo o litoral do Brasil, até Porto Galinhas, né? Mas eu quero conhecer o interior, que é muito rico. O Brasil é maravilhoso. Meu pai era apaixonado pelo Brasil. Mirna, deixa eu te fazer uma pergunta. Entrando mais na parte Sim. da liderança, eu vejo que hoje um dos grandes desafios dos empreendedores é liderar com consciência, liderar ali, como você falou, né? Não à base do medo, Uhum. né? Então tem essa dificuldade. Como que você enxerga esse desafio e quais conselhos você conseguiria trazer aqui para nós, para quem está nos assistindo, sobre essa questão da liderança consciente? O que eu
ia terminar falando, né? Essa influência do mundo, né, na área, em todas as áreas do comércio no Paraguai, foi o que me trouxe essa visão, né? Sim, Porque até então, para mim, era normal saber de que como um bom líder tem que ser. Olha só, quando vim para cá, casei, formei minha família, eu até tentei trabalhar. Incluso eu sou da primeira geração de alunos e instrutores do programa aqui de Brasília, do que hoje se chama Qualifica Brasília, sim. mas na época era Qualificopa, né? Depois ele que foi aquele boom da Copa, Aham. né, que ia vir para o Brasil e tudo mais. Então eu fui da turma que se formou. Eu fui escolhida para formar uma turma, formei uma turma, só não cheguei a continuar, porque quando formei eu já estava Tava grávida grávida. da minha segunda menina, né? Durante o curso, dando aula, me deparei com isso. Então, foi uma coisa assim, ela sempre me lembra desse momento rico aqui em Brasília. Então, eu tentei trabalhar aqui, sendo mãe já. Mas com uma segunda filha, eu tomei a decisão de ser mãe, né? Mas nunca me afastei 100%. Sempre estava estudando alguma coisa, atualizando, vendo como o Brasil na área comercial e vendo na minha área administrativa, contabilidade e tudo mais. Sempre estava tentando ir pelo meu lado de formação, que era a contabilidade. Mas vi que não dava, porque a minha cabeça, até para eu entender o português, eu tive que desestruturar toda a minha formação. Porque o que eu falo para os meus filhos, para você falar bem, escrever bem em espanhol e castelhano, você vai ter que desaprender seu português. Porque a grande maioria de erro, tanto gramatical como semântica, vem, vem a ser perfeito no espanhol, mas é erro em português, e vice-versa. Então, não dá. Então, a mesma coisa aconteceu na parte no profissional. Gente, falar é absurdo, é tão fácil. Você Era algo inato, assim, é, seu, né? Que é você tão já. fácil você modificar isso, sabe? Né? Aí, eles foram crescendo uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, fui convidada para fazer parte de um grupo de mulheres empreendedoras. Já eu vendendo um enxoval, né? Vendendo produtos de cosméticos e tudo mais. Eu falei, gente, vou lá, vou ver como que é, né? Porque assim, eu só vendia até então para as minhas amigas, mães dos meus dos Dos, coleguinhas dos dos... meus filhos, né? Na escola, incluso fiz feirinha na escola, com lençóis por todo lado, falando. Os diretores sempre foram muito bons comigo, né? Sempre, o Brasil sempre me acolheu muito bem, sempre, sempre, sempre. Então, não tenho nada que Reclamar. reclamar, que falar que é uma coisa ruim. É, por isso minha decisão de trabalhar para devolver um pouquinho do que eu recebi sempre, né? Não só dentro da minha família, mas na comunidade. Então, quando eu vou para esse grupo de mulheres empreendedoras, do Jardingá, já morando no Jardingá, né, que estamos a 50 quilômetros de Brasília, do estado de Goiás, né? Mas a gente continua falando que é em torno. Nós sentimos, especialmente no começo, sentimos muito a influência de Brasília, Sim. né? Brasília chega a absorver o quê? Muito da nossa capacidade de produzir capital humano e de compra, né? A gente compra aqui, sendo que lá também tem, Sim. né? Então, assim, mas é uma simbiose muito boa. O que acontece? Nessa parte, eu vi que eu posso colaborar um pouquinho, dar o meu grão de areia, sabe? E através da minha empresa, fui vendo que nesse grupo de mulheres empreendedoras, eram só mulheres empreendedoras, elas, elas sempre precisavam de um direcionamento, né? E a gente conseguiu fazer com a diretoria do grupo, fechar parcerias entre elas e trouxemos a cooperativa para a gente, né? Eu posso falar nome da cooperativa? Pode. Posso? Então, a cooperativa Sicredi, que é uma parceira nossa, e em todos os meus eventos, incluso hoje, eu vou contar, eles estão comigo. A sede do Jardim Ingá abraçou o Jardim Ingá, tanto que os slogans estão juntos pelo Jardim Ingá.
Então, Que assim, legal. eles abraçam o empreendedorismo de uma forma muito boa. E foi um fechamento muito bom. Trazer uma empreendedora, desenvolver ela nas suas capacidades, nas técnicas e levar para, para a sala do empreendedor se formalizar e depois levar elas para a Sicredi, que aí ela vai ter um leque de oportunidades que é para crescer, né? Porque a gente não cresce sem um capital, Sim. né? Não tem Não como adianta. crescer, não Não adianta. tem como. Então, você tem que ter um capital para poder produzir e fazer ele multiplicar, né? E daí vem a sua riqueza. Quando eu vejo isso, eu falei, gente, tem que acontecer alguma coisa. Então, formei, junto com outra colega, dentro do grupo, formamos uma empresa, éramos uma sociedade. E começamos a trabalhar as lideranças, crescimento das próprias meninas. E fomos crescendo durante 1 ano e meio, trabalhando, mas há pouco tempo ela acabou me deixando porque ela tem uma visão diferente da minha. E está tudo bem, porque assim, se você tem uma, uma visão e você acredita nela, segue ela. E eu vou aplaudir o seu sucesso. Por quê? Porque é onde você está se sentindo bem. É o seu propósito. Isso. Por isso eu não tenho missão, visão, valores. Eu tenho missão e propósito. Né? Porque não adianta eu ter uma. A visão eu já sei para aonde eu quero ir, como eu quero ser, quem sou eu. Mas a minha missão é uma e essa missão casa com o meu propósito. Minha missão é formar líderes e esse líder não precisa ser o chefe de uma seção, o dono de uma empresa. Eu mesma, você mesma, ser sua própria líder. Uma pessoa que sabe o que precisa ser feito, quais são as competências que você precisa aprender para fazer esse feito e qual é o propósito que você quer alcançar com isso, né? Porque sem propósito você não consegue chegar a lugar nenhum, né? Porque a falta, o que acontece com os empreendedores que começam uma nova, o seu primeiro negócio? Primeiro vê a falta, né? A própria falta, mas se esquece que você não vai suprir a sua falta, entende? Você vai suprir a falta do seu cliente. Então, o seu propósito é o quê? Deixar o seu cliente feliz, satisfeito. É resolver o problema dele. Resolver. Exatamente. Então, o seu produto resolve o quê para seu cliente? E essa é a minha função. Eu falei, gente, eu me encontrei novamente. Eu estou assim, com uma cabeça mais leve. Meus filhos já estão encaminhados, já não depende mais de eu vestir. Ficar dando comidinha. Isso. Não depende mais de levar, cruzar a rua, sozinha. Apesar que eu levo o trago da escola. Eu faço toda É a minha mãe vida. coruja até hoje. Até hoje. Então, assim, eles estão em um colégio público, né? Ele é um colégio integral. Uhum. Eles estão seguros, um ambiente muito bom, né? Estão sendo cuidados o tempo todo. E isso me dá o espaço para que eu possa fazer o que eu quero fazer de uma forma mais excelente. Mas isso foi um processo. Eu vou te fazer uma pergunta pegando o seu gancho. Você que entrou nesse grupo de empreendedoras, mulheres, eu tenho uma audiência muito feminina, as pessoas que assistem ao nosso podcast, muitas delas são mulheres. Você acredita que para a mulher é um pouco mais desafiador o empreendedorismo? Eu gostei dessa palavra. Porque a maioria das Usa difícil, né? usa difícil. E eu tento sempre falar. E sempre falo que eu detesto dizer que a gente está em guerra, que está com dificuldade, porque a gente só chama isso para a vida. Atrai, eu falo, inclusive para os meus filhos, que as palavras têm poder. Sim. E o que você emana, o que você solta, é uma energia que vem pro seu. Então, se você, né, tá com um pensamento ruim, ou se você fala coisas ruins, como você falou, né? Da gente falar de guerra, trazer mau humor, trazer pensamentos negativos, isso volta.
né? Agora, quando a gente traz, porque eu acredito que para a mulher é mais desafiador. Não que seja impossível, Uhum. muito pelo contrário, é totalmente possível, mas nós mães, querendo ou não, principalmente para a mulher mãe, né, que tem que carrega essa missão de ser mãe, de ser esposa, né, Uhum. de ter e por muitas vezes nós queremos ser super maravilha, mulher maravilha. E aí acredito que assim ainda fica mais desafiador. Uhum. Mas você acredita nisso? Para a mulher Olha, é mais desafiador? eu acredito que você só consegue vencer cada desafio indo passo a passo. Se Respeitando as suas fases, né? isso e principalmente sendo muito sincero consigo mesmo. Eu sempre falo que você precisa de se ver no espelho. Se olhe nos olhos e veja como você vai dar o seu segundo passo. O primeiro passo já deu. Tenta não retroceder, mas não tenta fazer 3 passos de uma vez, porque ali você pode Cair. cair, ou você não vai alcançar essa abertura total e você pode se frustrar. E é ali que vem essa questão de, de desespero, de culpa, né, de cobrança. E aí, às vezes, você dá E, 10 para trás. sim. Aí você fala, porque sou mulher e o mundo é Aí contra a entra num gente. estado de vitimismo, né, Uhum. Mirna? E de culpabilidade É. também, e depois de raiva contra si mesmo. Então, são 3 momentos que você pode evitar, sabendo que as suas limitações e uma coisa que a gente tem que aprender. Você não sabe, é o que eu falo para os meus filhos. O professor está lá não para brigar com você, nem para te obrigar a você a fazer tarefa. O professor está lá para te ensinar aquilo que ele sabe. E se você não perguntar para ele não vai saber que você não aprendeu direito. Então, a primeira coisa é admitir aquilo que você não sabe. Ter humildade. Uhum. Eu acho assim, ter sinceridade consigo mesmo, não é nem humildade. É você se olhar no espelho e falar, Eu não cara, sei. E tá tudo bem, é né? exatamente, cara, mas ninguém nasce sabendo. Olha, Perfeito. você é mãe, você é mãe. Seu bebê nasceu sem falar. E você foi educando, foi aprendendo o idioma dele primeiro, como era o choro de fome, como era o choro de sono, como era o choro de dor, como era o choro de desconforto, porque tinha que trocar a fralda. Entendeu? Você aprendeu o idioma dele primeiro. Então, você conseguiu ter essa destreza, aprender. Então, você tem que saber, então, agora, qual é a sua missão, qual é o objetivo da sua vida? Qual é a habilidade melhor que você tem? E dizer, olha, essa é a minha melhor habilidade, mas ainda eu preciso corrigir. Eu preciso eh, melhorar, preciso lapidar essa minha pedra. E quem é a sua pedra? Você. É a sua cabeça. É saber se posicionar e Sim. dizer, sim, eu consigo. Como? Eu não sei. Eu vou ver quem sabe. Quem já chegou lá já sabe o caminho, né? É, não estou dizendo que sempre você vai ter que recorrer a um mentor, mas quem já tem um comércio há mais tempo, quem já mexe com outra coisa, quem já viveu mais um pouquinho, vai poder te falar a sua experiência e da experiência você vai catar, essa informação pega para mim, né? A mesma coisa, meu pai tinha uma coisa comigo. Com 10 anos, o que acontece? Na época dele, ou você estudava ou você trabalhava. Não tinha como você estudar e trabalhar. Ou só estudar. Ou só estudar. Poucas famílias. E sempre quem tinha mais poder econômico. Minha família sempre foi humilde. Minha avó criou 6 filhos viúva, né? E o último era Down. E na época dela, o filho Down era mantido escondido, porque era uma vergonha ter um filho com deficiência.
e mais uma deficiência intelectual. E ela tinha muito medo que alguém machucasse ele, né? Então, era, além dele viver muitos anos escondido, ele era até os 18 anos. Quando fez 18, ele foi trabalhar na JBS. Nós era vizinho da JBS, lá no Paraguai, acredito. É mesmo? Uma empresa grande brasileira, né? Então, assim, se você tem essa limitação, só para voltar, você não precisa pensar, gente, então eu vou ter que fazer curso com mentor, curso, Caríssimo. tem que estar seguindo X, 20 seguidores, 20 gurus que sabem. Não. Se você tem essa condição de poder ir e ter um mentor, maravilha, vai. Né? Porque já você vai ter alguém que vai te puxar, falar, Vai você, encurtar um pouco o seu isso, caminho, né? exatamente, porque ó, você está aqui, entendo o seu momento, então agora, o seguinte passo é fazer isso. Sim. Faça que você dê certo. Depois você vem e vai fazer o seguinte, né? Se todo mundo tivesse isso, um país seria maravilhoso. Mais ainda, porque o país é muito bom. O que a gente tem que parar de fazer é se queixar da sua realidade, agradecer o que você tem e ir atrás daquilo que você quer. Não sabe o caminho? Aprenda. Aprenda. O bebê da China, se vier de lá sem falar, vai aprender português, não vai aprender chinês. O bebê brasileiro, se for para Alasca, vai aprender a se virar lá no frio, aqui é calor. Então, tudo o que nós temos do ser humano, essa grande capacidade de aprender aquilo que a gente não sabe. De se adaptar, né? Isso, ter resiliência. Mas a resiliência primeiro consigo mesmo. Saiba quem você é, para depois ir além. E a liderança feminina, muita gente se engana de ser a mulher é fraca. Não. Não. Ela é estratégica, sempre foi. Sempre foi. Abaixa a cabeça só para dizer, vou dar um tempo. Vou aprender depois vir com o peito erguido. Entendeu? Então, isso é o mágico desse mundo. E nós não temos que ter medo. Eu venho de uma sociedade super, super machista, Sim. mas nós temos uma história disso. Por que a gente é machista? Nossas mulheres que ficaram da guerra, que inclusive foi contra o Brasil, Argentina e Uruguai, que a gente chama da Tríplice Aliança, que fala a guerra grande lá no sul, mas é a guerra do Paraguai, né? Mas nós lutamos contra 3 países, né? E não tem 100 anos que lutamos contra a invasão da Bolívia, porque na nossa terra tem petróleo. Não tem investidor para ir lá, mas tem petróleo lá no Chaco. Então, nossa população masculina foi lutar. As crianças foram lutar. 5.000 crianças morreram em uma luta contra o Brasil, em Acostanhão. Por isso, nosso Dia das Crianças é 16 de agosto, que é o dia que 5.000 crianças menores de 6 anos, Meu o Deus. mais velho tinha 15 anos da idade do meu filho. E não tinha esse tamanho, que hoje os de 15 anos Então, tudo altão. eram baixinhos. O fuzil era maior. Tem outros que não conseguia pegar o fuzil de fome, de frio. Arrastaram o fuzil, foram morrer pela terra. Né? Então, nosso país é muito machista. O que acontece? A mulher obedece o filho. Você cria seu filho para você obedecer seu filho. Pelo menos era antigamente, hoje já mais não, né? Mas a gente vai evoluindo, vai aprendendo, mas essa é a nossa cultura. O homem é o homem da casa, Sim. né? É aquela pessoa que vai te defender. É. Né? E a mulher é aquela que está bonita, que dança, que canta, que borda, que cozinha. Entendeu? E essa imagem, eu vim para cá. Mesmo assim, eu trabalhei, estudei. Meu pai falava para mim, dos 10 anos, falou, minha filha, nós não temos dinheiro para você fazer o que você quer. Ele sentou na ponta da cama e sentou numa cadeira na frente dele e falou, estudo ou trabalhar. Nenhuma outra opção você tem. Aí eu falei, era a filha mais velha desse casamento, que ele tinha outro casamento, né? Ele tinha 3 irmãos mais velhos.
E falei, vou estudar, papai. Vou estudar. E fui estudar e me formei. A duras penas. Sem telefone em casa, sem internet, sem celular. Fui comprar meu celular com meu primeiro salário, mas fui a primeira na minha turma. Estava entre as 10 melhores de toda a minha geração. As pessoas que tomavam bandeira nos desfiles são só os nota 10. Eu desfilei várias vezes. Então, sinto muito orgulho disso. E por causa disso, isso me abriu muitas portas. Né? Igual aqui, lá nós não tínhamos o vestibular. Aqui tem. Você tem a opção de quê? Se preparar um ano para fazer um exame, essa nota te serve para a faculdade. Não. Sim. Você vai lá, bate cabeça direto na faculdade. Você entra ou não entra. Né? E se não, você vai lá, trabalha e estuda e vai lá. Tem os cursinhos de ingresso da faculdade, dentro da faculdade. A faculdade nacional, a gente é uma das melhores faculdades da América Latina, tem as melhores notas em questão de talentos que saem de lá, são nota 1000, são cientistas, educadores, são os que melhores notas têm a nível intelectual no mundo. No mundo. No mundo. E isso que a nossa educação escolar, que estou falando da primária, estamos no 50 anos, pelo menos 20 anos atrás, estamos a 50 anos de atraso só com a Argentina. Meu Deus. Então, nós viramos, nesses 20 anos que estou fora, que eu acompanho também o crescimento de lá, nós viramos a Suíça. Era Chile a Suíça. Chile, como vocês dizem aqui, né? Chile era a Suíça americana, não, hoje é considerado Paraguai. Depois eu convido vocês a ir lá em qualquer site que vocês vejam. Vejam como está Assunção agora, né? Assunção é a capital do Paraguai. Como estão as outras cidades capitais do Paraguai. Vai ver como está. Está lindo, está tecnológico, está com os jovens e o que mais gosto de lá, né? Que é uma coisa que o Brasil precisa e fomenta muito de novo, porque uns 10 anos atrás não estava fazendo, era gostar de novo da sua raiz, Sim. daquilo que é seu, que é nativo do Brasil. Sim. É né? amar a pátria. Amar a pátria pelo que a pátria é, não pelo que a pátria te dá, pelo que a pátria é. Depois você devolve para ela ser aquilo que você quer. Mais orgulho. Porque o Brasil não é só futebol, né? Não é só culinária, não é só praia, não é só carnaval, né? Eu que sou de fora vejo que tem outras riquezas. Não, o Brasil é riquíssimo, é um país maravilhoso. E a Sim, gente tem que ter orgulho, né? Isso, e tem influência de todo mundo aqui, né? Italiana, japonesa, chinesa, né? Mas eles trouxeram a influência de lá, olha só. E eles têm a sua cultura. Eles aprenderam que a brasilidade, mas a sua cultura não perderam, né? E o Brasil começa a adotar a cultura deles e perde a brasilidade. Sim. Então tem que mudar isso. O que acontece? O líder, a mulher precisa entender que além de ser mulher, ela pode ser tudo Que ela aquilo quiser. que ela quer, tem a mesma força, tem a mesma capacidade. A gente, por que tem mulheres que vão para o boxe? Para demonstrar que elas têm força também, né? E eu aplaudo, mas eu não quero ir lá para ninguém me bater, né? Eu respeito bem muito, aqui. eu respeito muito, mas não precisa ocupar o lugar do homem, mas se ficar igual. Sim. No casamento, quando a gente casa, que o sacerdote, o pastor vai falar para você? Vocês agora são um. Não são mais uma aqui e outra aqui, não. Vocês formaram uma aliança. O que significa aliança? Aliança é isso. É uma coisa que não tem fim, que você não tem começo e final, vocês são um. Então você não precisa ocupar o lugar do homem. E você pode sim ser a pessoa que provê a sua casa. Não precisa você perder seu marido para você ganhar a sua empresa. Eu gosto de dizer que não é uma competição, né, Nina? Uhum. Porque eu vejo hoje muitas pessoas querendo competir. Você tá dentro de um casamento e para ver quem que ganha mais ou quem é melhor do que quem. E
é muito pelo contrário, é isso que você está falando. A gente vira um ser humano único. Sim, É uma união, é uma, né, um corpo um só. corpo só. Então, não é para competir, é Uhum. para a gente se unir, é para, né, darmos as mãos e entender que você vai ser melhor em algumas coisas e cada um saber os seus Se papéis, se complementar. complementar, né? Exatamente. Exatamente. E não precisa você também passar aquele papel de que, quando eu ganhar meu dinheiro, eu vou fazer isso, isso, isso com meu dinheiro. É, eu não sou perfeita, mas eu já falei isso para o meu marido. Vou trabalhar porque eu também quero ter A minha, o meu, sabe? Não ter dor de gastar o que ele traz com tanto suor, com tanto trabalho, né? Porque assim, por muito tempo nós pagamos aluguel, ele trabalhando. Vieram os filhos, mas ele também tem 4 filhos no primeiro casamento, né? Então tínhamos a pensão dos 4 filhos. Hoje eles estão todos casados, todos de maior, né? Cada um já cuida de si. Mas a nossa casa sempre foi aberta para os filhos, né? Teve um filho que veio morar 1 ano com a gente, né? 1 ano? Foi, mais ou menos isso. Estudou, depois voltou para casa da mãe, né? E tudo em paz. Claro, tem aquele ajuste, né? sim, Porque somos seres humanos, somos, né? né? Não é uma utopia a minha vida também. Tem uns arranha-gatos aí. Mas, no final, o que me inspira? Me inspira é saber que tem mulheres que têm muito potencial, né? Falando só em mulher, mas os empresários também. Quando trabalhei só com um grupo de mulheres empreendedoras, né? A gente viu a potência que tem as mulheres Sim, empreendedoras. E depois de habilitar a minha empresa junto com a sociedade, a minha empresa de consultoria, a gente começou a trabalhar corporações, né? Onde tem público misto. E agora eu sozinha, né? Cuidando da minha empresa só novamente, só e Deus, né? Meus filhos sempre me apoiam, eles são meus mídia, né? Tira foto, tá? É, dando consultorias, algumas aulas já para alguns líderes, né? No, no Zoom. Mas assim, o que eu vejo é que as pessoas não entendem como é amplo, mas também simples a questão de ser um líder, chamar alguém de pessoa que guia outras sim. pessoas, né? É Mas, exemplo. certamente. E quem é o seu próprio líder, numa empresa que está sozinha, por exemplo, se cobra muito mais, né? Porque você precisa entregar tudo na perfeição, mas você não tem ninguém para te apoiar. Sim, é solitário. É solitário, mas nunca se está só. Sempre tem alguém aí, mas você tem aquele receio, né? De É, pedir ajuda. não só isso, de falar, gente, se vier alguém, vai ser um custo a mais, sabe? É, Toda aquela coisa, você só pensa no material, no agora. é, Mas quando a gente abre a mente, você pensa além. é. Por isso a sua visão tem que ser A longo a prazo. longo prazo. Médio prazo é aquilo que você consegue fazer até determinado prazo, mas a sua meta, o seu propósito está lá na frente, Sim, né? Então, não precisa fazer tudo só, não precisa fazer tudo perfeito, porque os erros vão vir, especialmente quem lidera algumas equipes, ou quem está dentro de uma equipe. Às vezes, inclusive na escola, tem professor que chega na sala e já fica quieto, porque o professor está ciente da sua posição. Os líderes, às vezes, têm medo. Começam a encher a empresa de, de, de metas, começam a trazer várias pessoas para cá, começam a fazer as equipes, os times, coloca metas, mas não dá as ferramentas para fazer e cobra e depois. cobra. Mas o líder que está lá, dentro da equipe,
começa também a falar, gente, só eu sozinho faço, vocês não, se eu não estiver, o time não faz nada, sabe? O líder é aquele que guia as pessoas, não é aquele que manda. O líder é aquele que fortalece A cultura. não somente a cultura, mas fortalece a pessoa, né? Vocês são 10. Você vai em João, Maria, José, Carla, Josefa. Você vai lá, João, qual é o seu Sonho. primeiro sonho, mas também qual é o seu objetivo, né? Porque o sonho é uma coisa, né? Eu queria ser médica, mas minha condição não dava, então eu tive que ir para contabilidade, que era o que mais rápido empregava. Então, qual é a sua prioridade hoje, né? Aí ele vai te dizer, eu quero pagar meu aluguel, não quero mais atrasar no meu aluguel. Perfeito. E assim cada um deles. Agora, volta para o João. João, me diz, o que você sabe mais fazer dentro da empresa? Qual é a coisa que você faz assim de olho fechado e que para você é como beber água, né? Ele vai te dizer, olha, eu consigo recepcionar as pessoas muito bem e fazer um showroom para eles, mostrar os melhores produtos. Perfeito. Você vai estar aqui. Se sair uma venda, eu vou te aplaudir. Se sair 10 vendas, eu vou te premiar. Mas se não sair nenhuma venda, você vai aprender em todo esse tempo o que você fez errado. E a gente vai aprimorar junto. Entendeu? Então, não sou eu que vou passar para ele, você vai fazer agora, vai aparecer isso aqui, vai errar, então agora vai fazer isso aqui. Não deu certo, tem um passo 3, não deu, agora você vai se virar. Não, o líder é aquele que acompanha, vai junto. Não é aquele que se fecha uma sala climatizada e começa a ver os relatórios, né? Por exemplo, a Google. A Google é uma empresa modelo para qualquer pessoa que vai lá e quer entregar um time de excelência. Por quê? Pega um funcionário da Google uma segunda-feira. Qual que você imagina que seja, por exemplo, você? Você está na Google, hoje é domingo, você vai dormir hoje e vai acordar amanhã como para ir para a Google trabalhar numa segunda-feira. Depois de um final de semana de muita farra, sabe? Comemorar que você trabalhou, que você recebeu um prêmio, uma premiação, você conseguiu alcançar sua meta do mês, Vou né? acordar motivada, vou acordar contente, vou acordar com vontade de trabalhar. Né? E se você estiver aqui no Brasil trabalhando, por exemplo, sei lá, para McDonald's, é uma pessoa estrangeira, mas aí, uma segunda-feira, Totalmente desmotivada, sem querendo ficar em casa com meus filhos. você Sem. serviu, ficou o dia inteiro em pé, depois chegou de noite cansado de trabalhar, saiu do mesmo como condenado. Qual que é a diferença entre um funcionário que trabalha em qualquer outra empresa aqui no Brasil e trabalha lá na Google? Ele vai sair de casa feliz e contente. Chegou na sexta-feira, não vai cantar, não vai colocar nos status, vai, sexta-feira vamos farrear. Sextou. É sextou, né? E já coloca um shopping. Não. Ele vai falar, não, eu vou vir trabalhar sábado e domingo feliz e contente. Mas não é porque ele ganha bem, É porque o ambiente é gostoso. também. Mas não é só o ambiente. A Google fez um projeto nos anos de 2015, acho que é 2012 a 2015, se não me engano, se chamou Sócrates, acho que era Sócrates. É o nome de um De um deus, pensador, isso, de um pensador, filósofo. filósofo grego. Era Sócrates. Depois eu vejo. Vou dar uma tarefa para vocês, tá? Vocês vejam aí qual foi o nome do projeto da Google de 2012 a 2015 que aplicou um estudo nas equipes deles. O que eles fizeram? Eles notaram
que fazendo o mesmo trabalho, entregando o mesmo produto, umas equipes funcionavam melhor, traziam melhores resultados e as outras não. Eles queriam entender por quê. E fizeram essa análise interna. Fizeram um estudo avançado sobre a cultura de cada equipe. Qual era a cultura predominante nelas? Como eles puxavam, como eles trabalhavam, qual era a rotina, quais eram as palavras, como é que uma equipe estava super motivada e a outra corria contra o tempo, iam chorando porque não conseguiam fechar os produtos, não conseguiam entregar a qualidade que os outros conseguiam rindo, dançando, pulando de alegria. E eles fizeram esse estudo e chegaram à conclusão de que era o ambiente mais a qualidade da comunicação entre eles. Então, tudo parte da palavra, como você falou. A gente fala aquilo que a gente é, mas a gente também pode transformar aquilo que a gente é dentro. Sim. A gente é criada desse jovem para falar. Os ricos vão para a escola rica, os pobres só podem ir para a escola pública, sabe? E não, a escola pública é tão boa quanto a escola privada. Sim. Né? A única coisa que é diferente é a pintura da parede. Né? Mas os professores se formaram lá na faculdade pública. Com certeza. Inclusive, Né? a pública dizem que a capacitação para crianças com autismo, né, com TDAH da escola pública escola pública. é muito melhor do que no ambiente particular. Sim, os que têm necessidades especiais, né? Que precisam de monitor e tudo mais. Então, é só estrutura. Mas o que está lá dentro da estrutura, porque eles tinham a mesma coisa. O Google não era diferente para essa equipe como é para outra. Sim. Era a mesma estrutura. Sim. Por que eles eram melhores e fazendo o mesmo trabalho essas equipes não? Sim. E eles falaram, gente, não é possível. Estamos fazendo tudo igual, tudo certo. Vamos estudar. Colocaram técnicos, né, de comunicação, psicólogos, psicanalistas, especialistas em trabalho, especialistas em linguagem. Eles estudaram até a linguagem corporal, sabe? Até a sua roupa diz quem você é, como você anda, com quem você é, como você fala para as pessoas, né? Eu tenho sotaque, mas a gente tem que se moldar no momento que você está falando. Do jeito que você fala para um, você não vai falar para outro. Sim. Né? Porque você vai... E outra coisa também, né? Esses grupos conseguiam o quê? Sentar em uma mesa, se olhando aos olhos, falando, olha, você errou. Vamos consertar isso. Você me chamou de tal coisa. Eu não gostei. E aí? Por que você me chamou disso? Eu fiz alguma coisa errada? Não é falar, você me insultou e você agora vai me pedir desculpa diante de todos. Não. Olha, você falou isso, isso, isso. Eu me senti mal, eu não gostei. Eu te fiz alguma coisa? Eu preciso te pedir desculpa? Olha só. A diferença. Então, o que acontece dentro das empresas não é difícil, não é impossível, mas a gente tem que quebrar paradigmas, né? A gente, ultimamente, é criado, é formado com uma forma de falar o eu superior. Eu sou superior para todo mundo, eu visto a melhor roupa, eu vou aos melhores lugares, então você não faz parte do meu mundo. Mas dentro da empresa, o nosso mundo é empresa. E tem empresas que têm erros gravíssimos também, né? Que é não passar, não transmitir o propósito, a missão da empresa para seus funcionários. Contrata-se gente, inclusive por consultorias. Você fala que você quer um perfil, tá perfeito aí, milimetricamente assim, nos 4 cantinhos. Mas quando chega aqui, a pessoa é perfeita no conhecimento.
né? Mas ela não se encaixa, talvez, nem no cargo e também nem para a empresa, porque as perguntas não são relacionadas com o propósito da empresa. Sim. A empresa tem um propósito. Uma empresa de saúde, uma clínica, ela vai ser lá o quê? Só Saúde, bem-estar. isso, oferecer um produto que desvende para você aquilo que o médico pediu para ser desvendado, com uma receita, com um pedido de exame, né? O próprio médico de lá da mesma clínica vai falar, olha, você precisa passar por esse departamento e depois ter seu resultado. Mas isso é o que você vende como empresa. E dentro da empresa, você cuida da saúde do seu funcionário? Você cuida de como ele está é, sendo recepcionado dentro da empresa? Você cuida se sabe se ele está passando por alguma doença, por algum problema familiar, que isso também avala. Por que que veio a NR1? Eu não sei se alguém, eu já ouvi de uma querida, Verusca, ela, Verusca Galvão, uma mentora da área de trabalho, né? Ela é psicóloga, psicanalista de trabalho, e ela também é psicóloga social. O que acontece? Ela falou assim, a NR1 só se atualizou porque a gente tem que admitir que as empresas começaram a trabalhar, produzir para o mundo produtos, serviços, e se esqueceu de quem produz, que são os funcionários, né? Criaram uma metas absurdas, limites Extremos, né? inalcançáveis às vezes, né? E as pessoas estão exaustas, cansadas, porque só são exprimidas, são Cobradas. cobradas, é, exigidas o tempo todo, né? Além de produzir, são exigidas assim em comportamento. E estão no lugar produzindo uma coisa que eles não estão felizes em produzir, mas é porque eles têm uma prioridade, que é pagar as contas em casa. Então, toda essa pressão veio em cima dos funcionários, em cima das empresas, das pessoas dentro das empresas e colapsou. Tem muita gente doente, não fisicamente, mentalmente, emocionalmente. A NR1 cuidava do aspecto de evitar acidentes dentro do trabalho. Técnico. A parte técnica, né? A parte física. É, ela é a mãe das outras NRs, né? Aí vieram as adaptações, né? Sim. As outras NRs de ergonomia, de salubridade, de EPIs, né? Então, de todos esses cuidados. Mas aí tá tudo bem, tudo bonito, tá tudo lá na parede, a missão, valores, os cuidados, né? O passo a passo. Você cuida do seu produto que sai, mas você descuidou do seu principal valor, que é o ser humano que está lá operando a máquina, operando o computador, operando os celulares mais poderosos. Mas se você não está bem, você vai digitar errado. Se você não está bem, você está chorando de dor, mas não é uma dor física, é uma dor da alma. Você não vai conseguir apertar um botão direito e você vai acabar dando errado uma máquina, causando acidentes piores. E você vai tratar só daquele que se machucou. Não. Aquele que errou talvez ser punido, talvez ser até mandado embora. E ele vai aonde? No sistema de saúde. Pirou, surtou, enlouqueceu. Começou a chorar, começou a ter pânico, síndrome de pânico, medos absurdos, insônia, basta japeta. Vai consumir medicação. Ali você vira um zumbi pro mundo. Só que agora a conta não fecha no INSS. Sim. O INSS falou, gente, não dá mais.
eu não estou conseguindo mais cuidar da mente dos trabalhadores. Sabe o quê? Você, empresário, vai pagar a conta. E foram lá os técnicos do trabalho e criaram a forma na lei da NR1 começar a ter um passo a passo certinho. Está lá para fazer a NR1. Não precisa nem de muita gente para fazer. Está lá como você cuidar do emocional e do mental do seu funcionário. Em que isso vai te beneficiar? A sua empresa não vai ter mais a dor de cabeça de ter que manter o seu funcionário numa, como chama isso aí, no atestado, afastado, mas recebendo, e você não pode trazer, substituir ele, porque ele ainda é seu funcionário. Preenche a vaga. Então, você tem uma vaga de trabalhador, uma vaga de produção inativa, mas o seu ativo está pagando esse que está lá em casa se tratando. E talvez não sabe nem se volta. Entende? Então, quem está vendo essa NR1 como bicho-papão, como Deus o livre nos guarde, não, ela vem para ajudar você a entender, a cuidar. Nós vamos marcar outro podcast para a gente falar só de NR1. O que você acha? Topa? Topo sim, claro, com certeza. Gente, eu tô encantada. Eu tô assim, a quantidade de conteúdo, de conhecimento que a Mirna trouxe aqui hoje é um sentimento de gratidão. Então, assim, me emocionou agora. De verdade, aprendi muito. Eu, Marina, aprendi muito com as suas palavras. Então, quero te agradecer demais e vou convidá-la novamente, porque tem tanta coisa para a gente falar, né? Aprofundar e trazer muito conhecimento para o pessoal que nos assiste. Então, Isso é uma honra. obrigada. Obrigada a você. Como é que a galera te acha? Você tem as redes sociais, Instagram? Sim, meu Instagram é o @Mirna Gonzalez, DHO1, e também o outro que ele é o profissional. Como eu falei, eu mudei de empresa, então ele está sendo alimentado. Muito em breve vamos ter novidades por lá também, né? E tem também o meu WhatsApp, né? 61992232004. Estou aqui para servir, para ajudar, e assim como eu disse, né? Entregar um pouquinho do que eu conheço e que eu sei que pode ser útil. Perfeito. Né? Nada mais do que isso. E se alguém tiver aprendido um pouquinho mais, a ser um pouquinho melhor, não porque eu seja melhor, né? Mas juntos eu aprendo muito mais. Quando eu vou para uma empresa, eu aprendo muito mais. As pessoas acham que eu dou uma coisa, mas eu aprendo muito mais. Aprendi com você aqui. Pode ter certeza, vou levar para a vida, né? Essa sua calma, essa sua forma de seu empoderamento também, como mulher empresária, você está aqui. E você também representa uma parte da nossa sociedade que, depois de ser uma mulher jovem, é mãe, né? Empreende, está aqui também, dando o seu melhor. Então é isso, é devolver ao mundo o seu melhor. Tá bom? Gratidão. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz podcast. Se você gostou desse conteúdo, já curta, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, Eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais da Mirna, para vocês já fazerem uma conexão, manda um direct para ela, vamos fazer essa troca, vamos agregar mais e mais conhecimento, vamos nos unir, porque assim nosso Brasil, nossa pátria vai ser ainda mais rica. Eu te vejo no próximo episódio, um beijo e tchau!